Na análise económica e financeira e no âmbito do cálculo de rácios, podemos considerar os rácios económicos, aqueles que são calculados através de grandezas, de rúbricas que constam da demonstração dos resultados. Chamamos rácios financeiros àqueles que são calculados a partir de rúbricas do balanço. E quando para um rácio usamos rúbrica do balanço e rúbrica da demonstração dos resultados, então classificam-se estes rácios como económico-financeiros. Aqueles rácios que agora vamos calcular são rácios económicos, porque apenas precisamos da demonstração dos resultados para considerar as rúbricas que vamos necessitar. E neste âmbito vamos calcular um conjunto de indicadores de margem. E qual é a importância de um indicador de margem? Eles permitem avaliar a eficiência da empresa na transformação dos seus rendimentos em resultados em diferentes etapas do processo operacional e financeiro. Um rácio de margem, no contexto da análise económica e financeira, é um indicador que evidencia em percentagem quanto do total dos rendimentos gerados pela empresa se converte em resultado numa determinada fase da demonstração dos resultados, após dedução dos correspondentes gastos. Estes rácios são fundamentais para analisar a performance e a eficiência económica da empresa. Cada margem vai nos mostrar em percentagem quanto a empresa retém em cada etapa do processo por cada 100 euros de rendimentos gerados. Para calcularmos estes indicadores, comecemos por uma demonstração dos resultados de uma determinada entidade. À data de relato, a 31/12 de um determinado ano N, esta empresa apresenta um volume de vendas e serviços prestados, portanto um volume de negócios de 3.655.025 euros. E apresenta também, no âmbito dos seus rendimentos, subsídios à exploração de 20.000, trabalhos para a própria entidade de 15.000 e ainda outros rendimentos de 1.550.000. Portanto, o somatório dos rendimentos desta empresa é de 3.691.575. No âmbito da formação do EBITDA, subtraímos às vendas, aos subsídios à exploração e aos trabalhos para a própria entidade o custo das mercadorias, os fornecimentos e serviços, os gastos com o pessoal e ainda imparidades e ainda provisões de 35.000 com outros gastos de 2.500 euros. E formamos o chamado EBITDA da empresa, que é o resultado antes de depreciações, antes de gastos de financiamento e antes de impostos. E seguidamente a empresa teve de enfrentar os gastos de depreciações e amortizações, 104.325, relativamente aos seus ativos fixos tangíveis e intangíveis, e imparidades correspondente também a investimentos depreciáveis, 40.000 e 104.325. Subtraindo ao EBITDA estas imparidades e depreciações, formou-se o chamado resultado operacional de 104.250, que é um resultado ou um lucro contabilístico antes dos juros e antes do imposto. A empresa suportou
22 mil euros de juros relativos a um financiamento, os quais foram subtraídos ao EBIT e formou-se o EBT, ou Earnings Before Taxes, ou simplesmente resultado antes de impostos de 82.250. Foi feita a estimativa do imposto, constituído pela coleta, pela derrama municipal e pelas tributações autónomas, cifra-se em 21.126, ou seja, o resultado líquido do período de 61.126. Se dividir o imposto em módulo pelo resultado antes de impostos, temos a taxa efetiva de IRC desta empresa de 25,68%. E se dividir o resultado líquido pelo resultado antes de impostos, ou simplesmente fazer 100% menos 25,68, tenho o efeito fiscal. Ou seja, por cada 100 euros de resultados, 25,68 vão para as mãos do Estado. Por cada 100 euros de resultados ou de lucros, 74,32 ficam nas mãos da empresa. Isto é o chamado efeito fiscal versus a taxa efetiva de IRC. Entretanto, fiz o somatório de todos os rendimentos e vou agora calcular os tais indicadores de margem. Vou fazer o cálculo da margem bruta e vou seguir as orientações aqui para efeitos de normalizar a linguagem e de utilizar aqui uma linguagem comum à emanada pelos quadros de setor do Banco de Portugal, da Central de Balanços. Vou calcular a margem bruta considerando as vendas e os serviços prestados, menos os fornecimentos e serviços e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. E vamos considerar na hierarquia este como o primeiro grande resultado contabilístico da empresa. Ou seja, o volume de vendas e serviços prestados, que no fundo corresponde ao volume de negócios da empresa, e subtrair o custo das mercadorias vendidas, subtraindo também o valor dos fornecimentos e serviços externos. E, portanto, temos uma margem bruta que se cifra em 949.525 euros. Este é o primeiro grande resultado contabilístico que estamos aqui a calcular. Ele não está na demonstração dos resultados convencional determinado, mas nós determinamos assim facilmente, considerando aqui a fórmula que está na central de balanços. E vamos calcular a margem bruta como percentagem de rendimentos. Aqui nós vamos utilizar como percentagem de rendimentos. Estes cálculos podem ser feitos considerando como percentagem do volume de negócios, é uma possibilidade. Aqui nos quadros de setor do Banco de Portugal considera-se a margem bruta em percentagem de rendimentos, porque os rendimentos são mais amplos do que o volume de vendas da empresa. Os rendimentos englobam o volume de vendas mais as restantes componentes, como já sabemos, dos rendimentos globais e, portanto, a margem bruta como percentagem de rendimentos identifica a margem bruta gerada pela empresa em proporção total dos rendimentos, considerando então que a margem bruta corresponde à diferença entre o montante de vendas e serviços prestados, o volume de negócios, e os custos diretamente relacionados com a sua geração, nomeadamente o custo das mercadorias vendidas e os fornecimentos e serviços externos. Então é simplesmente dividir a margem bruta em valor pelo total dos rendimentos.
vamos apresentar isto como uma percentagem e considerando aqui duas casas decimais, temos 25,72% de margem bruta, quando em percentagem de rendimentos. Isto significa que por cada 100 euros de rendimentos, por cada 100 euros de rendimentos gerados, a empresa é capaz de reter cerca de 25,72 € após pagar os custos diretamente associados à produção, nomeadamente matérias-primas, mercadorias e serviços externos. E este valor ele é capaz de mostrar a eficiência produtiva e a capacidade da empresa em gerar valor bruto antes de outros gastos operacionais. Só que agora vêm os tais outros gastos operacionais. E a próxima margem que vamos calcular é a denominada margem EBITDA. Resulta em dividir o EBITDA pelo total de rendimentos. Identifica a proporção dos rendimentos gerados pela empresa que não foram consumidos pelos gastos no período, à exceção dos gastos com depreciações e amortizações, gastos de financiamento, nomeadamente os juros, e impostos. E o seu cálculo resulta, então, de dividir o valor do EBITDA. Não esqueçamos que o EBITDA é um dos resultados contabilísticos que a demonstração dos resultados por naturezas nos oferece. Dividimos, então, o valor do EBITDA pelo total dos rendimentos. Há quem calcule este rácio dividindo pelo volume de negócios da empresa. Apenas pelo volume de negócios. Aqui estamos a dividir num sentido amplo pelo volume por todos os rendimentos e obtivemos 6,73%. O que é que isto significa? Uma margem EBITDA de 6,73% indica que, após pagar todos os gastos operacionais diretos e indiretos, com exceção das depreciações, amortizações, gastos financeiros e impostos, a empresa é capaz de gerar 6,74 € de resultado operacional por cada 100 euros de rendimentos. Ou seja, este indicador mede a capacidade de geração de um caixa de natureza operacional, mas depois com os devidos ajustamentos que têm que ser realizados. O próximo indicador é a margem operacional e que também pode ser denominada pela margem EBIT, porque o EBIT é o resultado operacional. Vamos dividir o resultado antes de juros e impostos pela totalidade dos rendimentos. E a identificação, ou este indicador, ele identifica a proporção dos rendimentos gerados pela empresa que não foram consumidos pelos gastos no período, com exceção dos gastos de financiamento e impostos, que será o que virá a seguir, aquilo que a empresa terá de enfrentar seguidamente, porque estamos aqui a falar do EBIT. Então este indicador resulta em dividir o resultado operacional da empresa, o EBIT, 104.205 € pelo volume de rendimentos ou pelo total dos rendimentos. E obtemos 2,82%. O que é que isto significa? O que é que significa uma margem operacional de 2,82%? Com uma margem operacional de 2,82%, a empresa retém 2,82 € em resultado operacional, após depreciações e imparidades, no âmbito dos investimentos depreciáveis, por cada 100 euros de rendimentos. Isto reflete a rentabilidade das operações principais, sem considerar
gastos financeiros e impostos, que é o que vem logo a seguir para calcular o resultado antes de impostos e depois o resultado líquido. E agora vamos calcular a margem EBT, a margem Earnings Before Taxes, ou a margem resultado antes de impostos. Então, segundo aqui as orientações da Central de Balanços, a margem EBT, que é calculada dividindo o resultado antes de impostos pelo total de rendimentos, identifica a proporção dos rendimentos gerados pela empresa que não foram consumidos pelos gastos no período, à exceção de impostos. Então vamos ver qual o valor, uma vez que ele resulta do quociente, ou seja, de dividir, o resultado antes de impostos da empresa, vejamos, 82.250 euros, é o RAI, ou resultado antes de impostos, vamos dividir pelo volume total, ou pelo total dos rendimentos. E aqui temos 2,23. Vejam que, como é lógico, à medida que se vai evoluindo nos vários resultados contabilísticos da empresa, nesta perspectiva vertical, as margens, logicamente, que vão diminuindo, porque a empresa está a consumir cada vez mais gastos. E, portanto, com 2,23, a margem EBT, ou a margem resultado antes de impostos, como percentagem dos rendimentos de 2,23, ela mostra que depois de todos os gastos operacionais e também financeiros, não é? Porque no EBT já foram deduzidos os juros da dívida financeira, mas antes dos impostos, claro está, a empresa obtém 2,23 € de resultado por cada 100 euros de rendimentos. E, portanto, isto é capaz de medir a rentabilidade, mas antes da carga fiscal. E logo a seguir temos a carga fiscal de 21.124. E, portanto, para concluir tudo isto, calculamos a margem líquida, que é a última das margens. O que é a margem líquida como percentagem de rendimentos? Vamos dividir o resultado líquido do período pelo total dos rendimentos para calcular este indicador. E, segundo aqui os estudos da Central de Balanços e as suas orientações, esta margem líquida identifica a proporção dos rendimentos gerados pela empresa que não foram consumidos pelos gastos no período. Trata-se de um rácio que avalia a rentabilidade líquida extraída pelas empresas em todas as áreas de atividade, porque já consideramos a área da exploração, a área financeira, a área de financiamento e a própria área fiscal. Estamos a utilizar o resultado líquido, que é o sumo disto tudo. É aquilo que poderá ficar disponível, eventualmente, para os acionistas ou para os sócios da entidade. Logo, no nosso caso, dividindo o resultado líquido do período, 61.126 euros, pelo total dos rendimentos de 3.691.575, temos uma margem líquida de 1,66%. O que é que isto significa? Significa que, após todos os gastos, sejam eles operacionais, sejam eles financeiros, sejam eles impostos, após todos os gastos, a empresa converte 1,66 € de cada 100 euros de rendimentos em lucro líquido. Este é um indicador final de rendibilidade, mostrando o que ou quanto efetivamente de tudo isto sobra para os sócios em sociedades por cotas ou para os acionistas
em sociedades anónimas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.